foi tão maravilhoso, foi tão assim edificante e moveu o nosso espírito, moveu o nosso corpo. Vocês podem ficar à vontade, eu não quero cansar vocês não, de repente vocês estão com as pernas doendo. Eu disse que em certo momento eu fui lá atrás lá para passar um óleo no joelho, porque o povo queria pular, o povo queria dançar. E eu confesso que eu ainda não escrevi um livro, eu iniciei um livro e eu comecei nesse livro, eu dei um título, mas o título eu já mudei ele algumas vezes. Nessa caminhada eu ainda estou no título ainda. Então eu não trouxe ele para vender hoje, claro, mas ali atrás eu vou deixar depois para vocês Dorflex, Anador, algumas coisinhas que podem ajudar o povo de Deus que pulou bastante ontem, tá? Então vocês fiquem à vontade. Hoje a gente pode pular mais um pouquinho na presença do Senhor. Glória a Deus. E a alegria do Senhor é nossa força. O crente, ele é alegre. O crente não precisa ficar assim. Aquele que fica assim, às vezes é forçado, gente. O crente é alegre, é aquele que está disposto a fazer a obra de Deus. Aquele que está disposto a ajudar pessoas. Nós vamos entender isso nessa mensagem de hoje. Nós vamos ver aqui um texto hoje, que se encontra aí em Lucas 16. Do 19, eu vou ler do 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Já está aqui na tela, o pessoal aqui é rápido demais. Eu quero que vocês tenham bastante atenção hoje. Bastante atenção. E vou falar de novo, bastante atenção, porque às vezes a gente sai do culto, é como o pastor Júnior falou, e o pastor Rubens falou, que é de culto em culto. Mas o crente, ele vive de glória em glória. Aleluia. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento, não é no movimento. Parece que é tudo bonito, nós dançamos, tudo, mas esquecemos. Quem lembra o que foi pregado ontem? Qual foi o título de ontem da mensagem? Alguém lembra? Levanta a mão. Não, pastor, você não levanta não, pastor. Eu estou perguntando para a igreja, mas eu vou ser bem sincero. Vou ser bem sincero, e é triste de falar isso. Mas eu creio que há uma palavra de Deus para uma mudança da nossa vida. Nós temos que estar atentos. Amém, meus irmãos? Então vamos prestar atenção na palavra. Porque a única forma de nós crescermos nessa graça e nesse conhecimento é através da palavra do Eterno. Hoje nós estamos diante de uma mesa. E o símbolo dessa mesa? E o peso espiritual dessa mesa? Nós temos que ter compromisso. Todos que sobem aqui temos que ter compromisso. Não em agradá-los, mas de servi-lo, o maná que desce do céu. E esse é o único maná que pode trazer sustância, força para você ir para casa. É forte, porque se trouxermos uma palavra que pula e é gostoso tudo, mas e a caminhada do dia a dia? Como você vai caminhar mais 1000 milhas, 2000 milhas? Como que vamos enfrentar os desafios do dia a dia, se nós não crescermos na palavra de Deus? Então é melhor que nós tenhamos aqui uma palavra didática, uma palavra exortativa, mas uma palavra que construa e torne um crente à medida e à estatura de um varão perfeito que Deus tem para nós. Isso é a minha missão. Essa é a missão dos pastores aqui. Essa é a nossa missão, porque quem é mais dado, mais é? Eu já falei isso daqui, eu gosto de falar várias vezes. Aquele que almeja episcopato, excelente obra almeja. Mas lá em Tiago vai dizer: irmãos, não querem de vós muitos serem mestres, pregadores, ensinadores, sabendo que sobre vós virá maior. Então, já que vem maior juízo sobre minha vida, eu vou entregar só aquilo que Deus der. Amém? Quem quer o que Deus der aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Diga assim: o mendigo morreu. O mendigo morreu. Mais forte: o mendigo morreu. O mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Diga assim: e morreu também o rico. E morreu também o rico. Mais forte: morreu também o rico. Morreu também o rico. E foi sepultado. E no Hades, o rico, está falando do rico aqui, e no Hades
ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro, o mendigo, no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, olha o que Abraão chamou ele, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. E eu tenho certeza que ninguém queria também. Nem tão poucos de lá passar para cá, mas os de lá passar para cá, gostariam e muito. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Virou agora evangelista. Está pedindo para enviar pessoas para pregar lá na casa do pai dele. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Tá bom até aqui. Amém? Pai, nós estamos em tua presença, Senhor, e aqui neste lugar de adoração, este momento é um lugar de palavra do Senhor. É um momento que eu quero me colocar à tua disposição para que seja feita a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, porque o Senhor é o único aqui digno de receber toda a majestade. Aleluia. Eu me coloco como um vaso nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade, para tratar com a tua noiva escolhida, lavada, remida, edificada no sangue do teu Filho amado, Senhor Jesus. Por isso eu te agradeço, que eu diminua e tu cresças, para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos aqui agora de frente de um texto, e eu quero pregar hoje algumas mortes. Como que é, pastor? Você vai pregar morte hoje diante da ceia? Eu vou pregar morte. Porque nós vivemos uma vida diária, e uma vida que às vezes nós não pensamos na morte, ou se até pensamos de uma forma de repente abstrata. Eu entrei num link hoje no celular e pesquisei quantas mortes acontecem por dia. E por dia, segundo esse estatuto mundial aí, mais ou menos por volta de 200 ou 250 mil mortes por dia. Tem muitas pessoas que hoje não abriram os olhos pela manhã. Muitas pessoas que foram dormir alegres, muitas pessoas que foram dormir cheias de planos, muitas pessoas que foram dormir com riquezas como este homem aqui, cheio de posses, mas elas não acordaram no dia de hoje. E aí, como que está a sua vida? A palavra de Deus, se a gente voltar alguns capítulos aqui atrás, Jesus ele está tratando um homem muito rico, que ele, a sua fazenda dá muita colheita para ele, e ele se desespera: o que farei agora? Vou vender tudo, vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir maiores, e vou dizer à minha alma agora: aquieta-te, acalma e descansa, porque agora você tem para a vida toda. E Jesus dá uma advertência, ele fala: louco, se hoje pedires a tua alma, se hoje não, deixa eu reformular, hoje pedirão a tua alma, e para quem ficará tudo isso? Olha só, Jesus ele sempre tratou a vida e a morte. Jesus foi um profeta, foi um Deus, foi um pregador que mais pregou sobre céu e sobre inferno. Jesus, em muitas das suas parábolas, ele fazia um paralelo entre o céu e entre o inferno, entre duas escolhas. Ele sempre deixou as pessoas livres para fazer as suas escolhas. Nas bodas do seu filho, ele chamou os convidados. Lembra?
muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele chamou seus convidados não quiseram ir. Ai, mas eu tenho uma junta de boi. Ah, mas eu tenho um campo para cuidar. E quando eu estou falando aqui, eu não estou fazendo apologia à riqueza e não estou fazendo tampouco apologia à pobreza, dizendo que o rico não entra no reino do céu e nem o pobre está com a vaga garantida do reino do céu. Estou pregando a mensagem na sua essência. E ali Jesus ele vai dizer assim, e outro diz para ele assim: ah, eu casei e eu tenho que cuidar da minha esposa. E aí já tira a riqueza de lado. São coisas lícitas? São coisas lícitas, mas são coisas que tiram o foco da mensagem, tira a forma gloriosa de Deus, tira o principal nessa vida e aí coloca nas coisas dessa terra. E as pessoas acabam se perdendo. Outra mensagem que Deus ele traz para nós é as 10 virgens. As 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E ele vai dizer que 5 entraram para o seu reino, mas 5 vão ser aonde? Então Deus vai sempre trazer essas passagens assim. Ele fala com o jovem rico assim: olha, você fizeste bem, você conhece os mandamentos, você tem servido a lei. Agora faz o seguinte: vende tudo que tem, doa aos pobres e segue-me. O jovem se emudece e sai andando. E aí Jesus continua a passagem dizendo assim: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E agora nós estamos diante de mais uma passagem. Só que isso daqui não é uma parábola. Vocês viram que eu disse aqui alguns personagens, mas não citei nome. Mas aqui tem nome. Tem Lázaro, tem Abraão. Então aqui Jesus ele está contando um acontecimento. Uma coisa que aconteceu. Ele está dizendo que um homem muito rico, que se vestia como um rei, de linho finíssimo, ele está na sua casa, na sua comodidade. E a Bíblia diz aqui que ele vivia regaladamente. E na sua porta havia um mendigo, cheio de chagas, que os cães vinham lamber as suas chagas, e desejava comer das migalhas dali daquele rico. O que acontece? Jesus está dizendo que após esse acontecimento, essa narrativa de introdução, os dois morrem. O Lázaro morre e os anjos do Senhor vão levar ele para o seio de Abraão. No Antigo Testamento, e nós vamos entender o processo do acontecimento, havia um lugar preparado para os escolhidos de Deus, para aqueles que serviam a Deus, um lugar de descanso. Mas já havia também um lugar preparado para aqueles que desobedeciam a Deus e iam para lá, para este lugar. E agora Lázaro morre depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, depois de tanta dor. Lázaro agora morre, mas ele tem uma carruagem o levando de encontro a um lugar de descanso, levando ele de encontro a um lugar de aconchego, lugar de agora consolo. Só que o rico ele está vivendo a sua vida. De repente ele morreu, de repente teve um dos maiores cortejos que você pode imaginar, muitos carros passando, e aqui você ia ver os batedores, os policiais, e aquela comitiva, e não para mais de passar carro, você está no farol, está passando aqui 50 mil carros, aí é o rico que morreu, ele está sendo exaltado, ainda o corpo dele está sendo exaltado, só que é o seguinte, na morte dele ele não está levando nada, na morte dele não está levando nada. Foi glorioso nessa terra, viveu abundantemente, mas agora na sua morte não está levando nada. Mas o pior, a Bíblia não fala que foi anjos malignos, não fala que foi o demônio, não fala que foi ninguém, mas ele se encontrou no Hades, no inferno. Mas a Bíblia não está dizendo que ele adulterou, a Bíblia não está dizendo que ele roubou, a Bíblia não está dizendo que ele estava enganando algumas pessoas. A Bíblia só está dizendo que ele vivia regaladamente com as suas coisas. Tem alguma coisa errada nisso, sim ou não? Não! Ele estava vivendo a sua vida com as suas posses, com aquilo que ele adquiriu, com aquilo que veio à mão dele, e ele estava vivendo conforme ele podia. Mas qual que é o cerne dessa mensagem? Qual que é o fator principal que nós possamos entender que foi levar esse homem para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão? Jesus um dia ele é interrogado pelos fariseus, como sempre, e ele, dentro dessa interrogação, eles perguntam dos mandamentos. Aí Jesus vai lá e dá uma resumida dos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E qual que é o outro? Qual que é o outro, igreja?
Amará o teu próximo de todo o teu coração. Amará o teu próximo de todo o teu coração. Aquele mendigo, Lázaro, estava à porta dele e desejava comer das migalhas, ou seja, nem migalhas era servido para ele. Nem migalhas era servido para ele. O rico entrava e saía da sua casa, passava com a sua carruagem todos os dias pela porta, e Lázaro estava lá jogado naquela porta. Agora eu quero interpretar uma coisa: se ele era rico e não fazia conta de Lázaro, não fazia questão de Lázaro, e muito menos via Lázaro, se ele conseguisse chegar à necessidade do próximo, ou se ele continuasse do jeito que ele estava, há uma coisa mais fácil que a gente pode aprender aqui, sabe o que é? Muitas pessoas passam por pessoas necessitadas nessa terra e não conseguem enxergar a deficiência dessa pessoa, a necessidade dessa pessoa. O rico poderia mandar falar: tira esse mendigo daqui, mas a Bíblia é tão maravilhosa que deixa o mendigo ali, para que nós possamos aprender no dia de hoje, que muitas pessoas estão ao nosso lado, estão ao nosso redor, estão na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar as necessidades das pessoas. Nós olhamos para o nosso próprio nariz, nós olhamos para o nosso próprio umbigo, nós olhamos para as nossas próprias necessidades, mas tem muito mendigo caído, necessitado, pedindo uma migalha e nós não vemos. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que se nós sairmos daqui hoje, há alguém necessitado ainda nessa América, toda poderosa, toda majestosa, mas tem necessitados, tem pessoas chorando, tem pessoas que não estão necessitadas de dinheiro, mas estão necessitadas de uma palavra, de um consolo, de um abraço seu, servo de Deus, você que é a imagem e semelhança de Cristo, faça isso nessa terra. E a única oportunidade que nós temos é hoje. O passado Deus conhece, você lembra de repente algumas coisas do teu passado. O presente você vive hoje, mas o futuro pertence a Deus. O futuro que Deus tem guardado para você é glorioso. O futuro que Deus tem preparado para você é majestoso. Mas é só nessa terra? Não, é no reino do céu. Aleluia. Glória a Deus. É no reino do céu. O rico agora está no inferno. E ele ainda continua orgulhoso. Pai Abraão, manda. Meu amigo, tem coisas que nós nos colocamos numa situação arrogante de querer mandar em tudo, de querer fazer tudo, de querer acontecer tudo. E Deus está falando assim: baixa um pouquinho a bolinha. Tem muita gente que presta uma cara de humildade, disso e aquilo, mas não é isso realmente o que é. Quer uma posição de destaque, quer uma posição só para mostrar que é alguém. Mas Deus está falando: seja e não tenha. Aleluia. Melhor é ser do que ter. Melhor é fazer do que pedir. Lázaro agora está sendo consolado no seio de Abraão, mas o rico está sendo atormentado. E dentro da casa do rico tem pessoas que estão no mesmo caminho que ele. Dentro da casa de Deus tem pessoas que estão no mesmo caminho que esses dois personagens. Tem pessoas que estão ali mendigando, tem pessoas que estão ali necessitadas, mas uma coisa, elas não perderam a fé. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. O símbolo da salvação de Lázaro é somente um: pai Abraão. Mas ele foi salvo pelo pai Abraão? Não, ele foi salvo pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi salvo pela fé que ele tinha em Deus. Aleluias. Oh glórias. E agora eu vou dar um salto, porque eu falei que ia pregar algumas mortes. Nós temos um cenário de morte, um calvário instalado, cruzes sendo instaladas naquele lugar, pessoas sendo levantadas naquele lugar, homens sendo levantados naquele lugar, e entre esses homens está um. Oh, aleluia. Entre esses homens está o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ao lado dele tem um ladrão, o outro lado dele tem outro ladrão. Jesus agora está no banco dos réus, foi julgado, foi condenado, está crucificado
crucificado e está condenado à morte. Mas esse a morte não pôde parar. Esse a morte não pôde vencer. A morte levou Lázaro, a morte levou o rico, mas a morte não levou o nosso Jesus Cristo. Ele venceu a morte para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O cenário é esse agora. Tem dois ladrões discutindo, tem um soldado zombando, porque nenhuma formosura vimos nele. Ele não tinha aparência nem beleza. Os soldados estão zombando. O ladrão está zombando. E ele está como ovelha muda, na mão dos seus tosqueadores, levado ao matador, mas não abriu a sua boca. Glória a Deus. Foi ferido, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Aleluia! O cenário é esse agora, os dois discutem, mas daqui a pouco um olha para ele e fala: ele não é normal, ele não é somente humano, tem alguma coisa nesse homem, eu estou vendo resplandecer no rosto dele. Ele é aquele que chamou eu e você, nós vimos alguma coisa, nós sentimos alguma coisa, nós atendemos esse chamado, porque ele é diferente, ele não é somente homem, ele é Deus que tirou de você, e tirou do lamaçal do pecado, fez um convite para que você não morasse no inferno, mas morasse na glória com ele. Aleluia! Ei, chega de bagunça, cala a tua boca, porque esse homem não fez nada, nós estamos aqui porque merecemos. E eu quero fazer um paralelo agora. Esses ladrões representam eu e representam vocês, pecadores, malfeitores, mentirosos, adúlteros, roubadores, enganadores. Mas foi entregue um que não roubava pelo que roubava, um que não mentia pelo que mentia, um justo por todos os injustos, um sem pecado por todos os pecadores, um eterno pelo aquele que perece, para uma somente coisa: fazer-nos semelhante a Ele, herdar as mesmas coisas que eles, morar no mesmo lugar que Ele, estar no mesmo lugar que Ele, para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Se tu és Deus, desce daí agora. Olhar a fragilidade, a humildade e a submissão do nosso Jesus Cristo. Foram isso que eles olharam. E se nós olhássemos para Jesus, nós veríamos a mesma coisa que eles. Os soldados zombavam diante do seu sofrimento. Os soldados zombavam dele porque não enxergavam ele como Cristo, mas enxergavam ele como homem. E de fato ele era homem, mas também ele era Deus. Se você olhar Jesus, ele estava na boca do poço ali, pedindo água como homem, mas como Deus ele oferecia um manancial de águas que jorra para a vida toda. Aleluia! E Jesus ali, ele está como homem na polpa do barco dormindo. Na polpa do barco dormindo, ele é homem. Mas quando ele dá um brado, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Esse é Deus Todo-Poderoso. Ele é homem para chorar na morte de Lázaro. Na morte de Lázaro ele é homem. Mas daqui a pouco, como Deus, ele dá um brado e diz assim: Lázaro, saia para fora. Esse é Deus Todo-Poderoso. Ele foi humilhado como um homem, mas no céu ele foi exaltado, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Oh, no barco. Glória a Deus. Aleluia. Como que nós vamos levar um evangelho de qualquer forma? Como que nós vamos levar um evangelho de qualquer jeito diante de um Deus tão maravilhoso e tão perfeito? Aleluia.
Uribiandarabachuri. Glória ao Senhor. Mas agora ele está crucificado, condenado à morte, mas como eu já falei, ele ressuscitou, desceu às profundezas, pregou aqueles que estavam em cativo, levou cativo o cativeiro e inaugurou o céu. O céu está olhando, quem é esse que sobe? Gesdom, com as suas vestes salpicadas de sangue, abre-se os portais do céu, porque aí vem o Rei da Glória, aí vem o Rei da Glória, aí vem o Rei da Glória. Glória a Jesus. Uribiandarabachuri. Glória ao Senhor. O ladrão estava condenado e o destino dele, como o meu e o seu, era o Hades. A promessa era sobre os eleitos, mas ele inaugurou uma nova promessa, e essa promessa abrangiu eu e você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. O ladrão ia descer para o Hades, mas Jesus disse para ele, bem assim, se você morrer hoje, se eu morrer hoje, é a mesma resposta para você, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje. Quando você entender, você vai dar glória a Deus, ainda hoje sua vida termina aqui, mas ainda hoje seu sofrimento termina aqui, mas ainda hoje sua luta fica aqui, mas ainda hoje suas posses ficam aqui, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu entendo uma coisa, e eu isso também concordo com todos os estudantes da Bíblia, todos os teólogos, que a igreja iniciou em Atos capítulo de número 2, com a descida do Espírito Santo, fogo e poder. A igreja inicia o seu ministério e está aqui até o dia de hoje, forte, cheia do Espírito Santo. As portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. E porque pela morte de um justo, todos os injustos estão aqui hoje, formando o corpo de Cristo. Pega isso daqui que eu vou falar agora. Isso aí você não vai ver na internet, não. 3 horas da manhã eu fico orando para que Deus me dê, não revelações para aparecer, mas para entender quão grande e maravilhoso é o ministério de Cristo. A igreja iniciou em Atos, mas olha o que Deus fala no meu coração. Adão foi colocado no sono e do lado da sua costela Deus tirou-lhe uma ajudadora. Jesus foi colocado na cruz. Quando o soldado enfia a lança do lado dele, nasce a igreja de Jesus Cristo. Você não entendeu, né? Está difícil de entender. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, centenas, milhares, milhões. De que forma nasce? Pelo sangue que foi vertido, pela água que foi vertida, pelo sangue que purificou os pecados, pelo sangue nos deu autoridade e pela água nos lavou de todo o pecado, de toda a imundícia. Na cruz do Calvário nasceu a igreja e em Pentecostes ela começa pulando como está até o dia de hoje. Eu quero que você se coloque de pé, que eu vou terminar e nós vamos a ceia. Glória a Jesus. Você não está aqui por um simples fato. Eu não estou aqui por um simples fato. Eu não estou cumprindo aqui só um culto, só mais um dia, só mais uma ceia. Eu estou aqui porque um Jesus Cristo maravilhoso se entregou na cruz do Calvário e falou assim, ó, eu acredito nele, eu acredito nela, eu estou entregando a minha vida e eu sei que vai dar fruto, eu sei que vai dar fruto, eu sei que vai dar fruto. A sua caminhada não é fácil, a minha caminhada não é fácil, mas aquele que venceu na cruz do Calvário, esse já determinou, testelestai, está consumado. Ele já deu a garantia e disse uma coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, já tem mansões preparadas. Tem pregador dizendo, eu vou para o Pai vos preparar a morada, porque está lendo o texto no passado. Eu vou te dar uma nova notícia. Quando Jesus leva ali com ele o ladrão da cruz e fala, ainda hoje estará comigo no paraíso, ele não ia levar um ladrão para não ter onde morar. Deus maravilhoso. Ele não ia ser pego de desprevenido. Aleluia. Deus
já tinha o cordeiro morto, antes mesmo da fundação do mundo. Satanás pensa que fez alguma coisa, mas o Senhor já tinha vencido Satanás desde a fundação do mundo. E Satanás não é comparado ao nosso Deus, porque basta um anjo para que ele seja destruído. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão. E se tem alguém que se encontra